né? Hoje eu estou recebendo o médico cirurgião e endoscopista, o doutor Edgar Tagino. Ele vai estar falando sobre a cirurgia endoscópica, tá? Que é no aparelho digestivo. E você que está aí do outro ladinho pode participar junto com a gente. Você pode estar tirando suas dúvidas, mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp, que eu peço por gentileza a Duda que deixe aqui, né? Para que a gente possa tirar dúvidas do pessoal de casa, tá certo? Doutor Edgar, seja bem-vindo, deixa eu falar com você. Tudo bem? Olá, Maria. Prazer. Bom dia, meu. fica à vontade. Muito obrigado pelo convite. E a gente escutou muito, gente, agora, acho que essa semana, né, o caso da Preta Gil novamente, e a gente vai falar sobre isso já já. Mas antes a gente vai saber o que é essa colonoscopia, que tem muita gente que ainda tem dúvida, até confunde os nomes. Colonoscopia e colposcopia é a mesma coisa? Nada a ver. É uma coisa diferente da outra, né? E o doutor Edgar está aqui para explicar um pouco para a gente o que é a colonoscopia e a importância, né, dessa colonoscopia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Como a Maria falou, a colonoscopia é um exame totalmente diferente da colposcopia. A colposcopia é um exame realizado pelo ginecologista com outros objetivos de estudo do útero da mulher, do colo do útero. E a colonoscopia, que é realizada por endoscopista, é o exame do intestino grosso e parte do intestino delgado, realizado através de uma câmera, uma borrachinha com a câmera na ponta, que é introduzida então pelo reto e faz todo o estudo do intestino. Explica um pouquinho como é que é feito essa questão da colonoscopia. Tem todo um processo, tem o pré, né? O pessoal fala, é muito ruim, né? Um dia antes tem que fazer todo o preparativo, né? Explica um pouquinho para quem está em casa, né, desses preparativos. Por que tem que ser feito? Para realizar a colonoscopia, nós temos que ter o intestino limpo por dentro, né? Então, tem que ter uma preparação com uso de laxantes, uma dieta específica no dia anterior, no dia que precede o exame, para que no dia do exame o médico possa realmente analisar com todo cuidado, com todo zelo, o intestino e diagnosticar várias doenças, como os pólipos, inflamações, de uma forma adequada. Como que a pessoa sabe, assim, que está com algum problema e tem que ser feita essa colonoscopia? Porque tem gente que diz, para que eu vou fazer essa colonoscopia? Eu não tenho nada, nem sinto nada, eu não tenho para que fazer, né, doutor? É uma ótima colocação. Culturalmente, as pessoas falam, quem procura acha, né? Eu estou bem, para que eu vou mexer no que está quieto? Isso. Mas é exatamente o oposto. Prevenir, ou seja, a prevenção, é muito melhor do que tratar, né? Então, se você nesse momento não está sentindo nada, mas tem mais de 45 anos, você já é candidata a uma colonoscopia, ou candidata, né, para fazer a prevenção do câncer do intestino, que é uma doença que a gente tem diagnosticado muito mais hoje em dia, devido aos avanços tecnológicos da colonoscopia, e também porque as pessoas estão se conscientizando mais e procurando o médico de forma correta, né? Que é a forma de prevenir, e não de procurar já com os tumores avançados, porque o tratamento é bem mais trabalhoso e às vezes nem conseguimos tratar. Doutor, quanto tempo tem a duração de uma colonoscopia? Dura em termos de quanto tempo? A colonoscopia é um exame muito seguro, né, quando realizado por mãos habilidosas e especialistas, e dura em torno de 10 minutos, né? É um exame feito sob sedação, um exame confortável, indolor. E realmente, entre aspas, o chato é o preparo, né? O preparo mesmo. É o menos agradável é o preparo. Mas é necessário, importante. Então, quando a gente coloca na cabeça que é algo importante, então o benefício supera o nosso medo e a gente acaba encarando e vendo que não tem nada demais. A anestesia, ela é local, ela é sedativa? Ela é uma sedação realizada por um anestesiologista. O anestesista está do nosso lado na sala e ele vai então injetar na veia, né, a medicação. Você vai dormir um pouco, não vai lembrar de nada, não vai sentir dor e assim o exame é feito. Bora lá, a pessoa faz o exame tipo de fezes e aí dá aquele sangue oculto nas fezes. Aí qual é o risco da pessoa estar com alguma coisa, algum problema? Fora o câncer, né, que a gente sabe que o câncer está muito comum hoje em dia. Existem outras coisas também que possa ser? Existe sim. O exame de sangue oculto nas fezes é um exame muito importante, mas ele não substitui a colonoscopia. Ele apenas vai ligar aquela luz amarela, que algo não está legal no nosso organismo. Então, o que é que pode sangrar de forma oculta, né? Ou seja, que a gente não vai ver as fezes com sangue, né? Apenas no laboratório é que vai identificar que tem sangue nas fezes. Qualquer doença inflamatória no intestino, pólipos, ulcerações e alguns tumores podem sangrar de forma só um pouquinho, que não chega a gente notar nas fezes, que é uma coisa importante também a gente observar nossas fezes, que é uma coisa que muita gente nem nota, né? Se está na consistência correta, a coloração, isso é muito importante também.
Então, o sangue oculto, ele pode expressar, né, laboratorialmente, um pólipo, uma úlcera, uma inflamação no intestino, que deve ser investigado melhor através da colonoscopia. E se aparecer sangue nas fezes? A pessoa vai lá, defeca e tal, e saiu, tá sentindo e tá vendo que tá saindo, isso pode ser o quê? Então, aí a gente vai ver pela idade e pelo todo o contexto na consulta médica. Mas geralmente o sangue o sangue vivo, né, que é esterilizado no momento da evacuação ou logo após, geralmente são doenças que a gente chama orificiais, as hemorroidas, as fissuras anais, mas, como eu falei, liga a luz amarela para a gente investigar algo maior, né, algo mais perigoso, vamos dizer assim como os tumores que podem também sangrar de forma a ser notado nas fezes. Ou seja, não é só o sangue oculto, podem ver realmente o sangue nas fezes e ser algum tumor, alguma coisa mais séria. Bora lá, doutor, qual é o risco de fazer esse exame da colonoscopia? Existe algum risco? Tudo na vida tem risco, né? Mas o risco é baixíssimo. Né? Como é que a gente faz para baixar esse risco? Né? O exame feito numa clínica adequada, um aparelho adequado, com endoscopista, todo esse contexto vai diminuindo os riscos, né? E de forma que a pessoa após o exame ter uma leve dor abdominal? Pode, não é nada demais. A temida perfuração no intestino pode acontecer, mas é muito raro mesmo. Geralmente as pessoas já têm alguma condição no intestino que propicia e aumenta esse risco. Mesmo assim é muito raro mesmo. E o que não leva a gente a ignorar o exame, não querer fazer. Certo. O benefício é muito maior. Sobre a alimentação, como é que pode ser feita? Tipo, fez lá a colonoscopia, aí deu um probleminha, digamos que a pessoa tenha tido apareceu um nódulo, né? Sei lá, um câncer. Ela pode continuar comendo normal, vida que segue, ou ela tem que ter uma restrição alimentar diferenciada? Então, após a colonoscopia, dependendo do diagnóstico, a gente vai orientar tanto o tratamento dietético, quanto, muitas vezes, o tratamento através de uma cirurgia endoscópica ou a ressecção de um pólipo de forma menos invasiva. Mas em relação à dieta, qualquer dieta que seja, digamos assim, preventiva para o câncer do aparelho digestivo, se aplica nesse pós-colonoscopia, para que a pessoa continue se prevenindo, né? Evitar excesso de gorduras, de frituras, né? De condimentos, de embutidos, né? Alimentos muito conservantes, tudo isso vai prevenir o câncer do aparelho digestivo como um todo. É normal emagrecer? Então, é uma queixa muito comum no consultório. O paciente está perdendo peso, nós temos que investigar. Ele está fazendo alguma dieta? Está tomando alguma medicação? Se for uma perda de peso associada a esses fatores, a gente analisa de uma forma. Agora, se a pessoa vinha bem, de repente, vem perdendo peso sem nenhuma causa aparente, fez exame de sangue, mostra uma discreta anemia, além da perda de peso, mudou o hábito intestinal, ou seja, ela ia regularmente todo dia, agora não vai mais, né? Evacuar. Então, tudo isso vai somando na consulta para que a gente direcione a melhor conduta, né? O melhor exame, a melhor conduta para o paciente. Verdade. Bora lá. Digamos que a pessoa está com câncer lá, doutor, e ele está pequeno, né? O que é que deve ser feito? Quais são os procedimentos e próximos passos? Então, a colonoscopia, ela pode tanto diagnosticar quanto tratar. Né? Por exemplo, eu estou fazendo uma colonoscopia e identifico um pólipo. Seria uma pequena bolinha de carne no intestino. Dependendo do tamanho, eu posso no mesmo momento retirar. Já retirar. Isso. E após o exame no microscópio, confirmar, por exemplo, que era um câncer inicial, então a pessoa já está curada daquele câncer, né? Só porque resolveu fazer a colonoscopia preventiva, se curou de um câncer. O que acontece muitas vezes é que a pessoa já chega com esse pólipo no estágio mais avançado. Então já é um câncer um pouco mais avançado. Mesmo assim, em muitos casos, nós conseguimos tratar e curar através da cirurgia endoscópica sem cortes, né? Pela colonoscopia, a gente consegue, então, ressecar essa lesão e impedir todo aquele processo de evolução do câncer. Mulheres e homens, a partir de quantos anos? As mulheres têm que fazer e os homens também? Então, homens e mulheres, a partir dos 45 anos, sem nenhum sintoma. Certo. Se você tem história familiar, ou seja, já teve uma mãe com câncer no intestino, um pai, um parente próximo, aí a gente antecipa um pouco. Principalmente se você tiver com algum sintoma, né? Então a gente antecipa um pouquinho essa regra. Em torno de 10 anos antes a gente já começa a prevenção. Tem gente que faz a endoscopia, aí depois, vou fazer a colonoscopia. Pode fazer os dois juntos? Pode sim. No mesmo momento, inicialmente a gente começa pela endoscopia e após a endoscopia o anestesista aprofunda um pouquinho mais a sedação e a gente então
usa o aparelho da colonoscopia para concluir o exame do paciente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Todo o exame que a gente faz, né, geralmente os médicos pedem para fazer biópsia, né? Por que tem que ser feito biópsia de tudo hoje? Então, muitas doenças não se expressam claramente durante o exame. Então, áreas que a gente chama de suspeita, um pouquinho mais vermelha, um pouquinho mais deprimida, são áreas que a gente tem que biopsiar. Então, o paciente, por exemplo, tem uma diarreia crônica, que ninguém sabe o que é. Então, na colonoscopia, a gente consegue tirar pequenos fragmentos de biópsia e no microscópio, então, a gente chega ao diagnóstico. O que a gente, no olho humano, não consegue identificar, no microscópio nos auxilia e nos guia no diagnóstico. Bora lá, vamos partir para o caso da Preta Gil, né? A Preta Gil, ela se curou, só que já apareceu mais 4 em outros lugares, né? Pode vir aparecer um outro câncer em outras regiões? Pode sim. Infelizmente, o caso da Preta, né, que é um caso público que a gente debate, ela mesma faz questão de expor com intuito preventivo, né, para a população. Ela teve realmente um câncer de reto que foi diagnosticado no estágio mais avançado. Então, se ela tivesse feito uma colonoscopia antes, talvez não estivesse passando por isso, né? Infelizmente, não tem como a gente retroceder o tempo. Então, nossas atitudes de hoje vão refletir no futuro. Então, a gente tem que perder esse receio e fazer realmente o exame, porque a gente pode evitar, usando como exemplo, infelizmente, a querida Preta Gil, ela está com a recidiva, né? Ou seja, macroscopicamente foi tirado o tumor, toda a lesão, com a margem, mas no microscópio ainda tinha célula cancerígena, que demora um pouquinho para se expressar e aparece na recidiva. Doutor, tem gente que é preso, não faz, passa 2 dias, 3 dias, tem gente que passa até uma semana sem ir ao banheiro. Isso eu acho que não é muito normal, não. Por que isso acontece? Porque tem gente que é muito constipada e tem gente que, como qualquer coisa, já está lá no banheiro, correndo. Exato. Então, assim, se a pessoa vai todo dia, 1 a 3 vezes por dia, tranquilo, demora até 3 dias para também evacuar, tranquilo. Você tem um ritmo seu, né? Agora, é claro que se você usa alguma medicação que possa lentificar o intestino, vai ter mais prisão de ventre. Se você toma pouca água, você vai ter o intestino mais preso. Se você não gosta de fruta, não gosta de verdura, né? Então, tudo isso vai interferir no trânsito, na velocidade do intestino e pode, com o tempo, gerar divertículos no intestino. É como se o intestino ficasse mais desgastado, como um elástico. Que a gente todo dia esticasse, vai chegar um ponto que ele vai ficar desgastado. Então, ele vai ficar mais fraco para empurrar as fezes. Então, acaba a pessoa tendo essa prisão de ventre. Algumas doenças, como diabetes, né? Pacientes que já com idade avançada também, a parte hormonal diminui, o intestino fica mais lento também. Então, é todo um contexto. O mais importante é que a gente note alterações na nossa frequência, no nosso ritmo, né? Para a gente procurar o médico. De quanto em quanto tempo a pessoa tem que fazer esse exame da colonoscopia, né? Por exemplo, eu fiz esse ano, eu tenho que fazer daqui a quanto tempo? Vai depender da idade da pessoa? Na verdade, vai depender do diagnóstico da primeira colonoscopia. Certo. Né? Então, você fez a primeira colonoscopia agora. Normal. Existem os protocolos europeus, americanos, japoneses, né? Então, vai variar aí de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos e 10 em 10 anos. A média no Brasil, a gente utiliza 5 em 5 anos. Digamos que a pessoa tem um caso na família, uma mãe ou pai, né, que teve. Isso, aí a gente já antecipa mais. Já antecipa, mas para, né, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Exato. Cada caso é individualizado. Eu não gosto de padronizar todo mundo da mesma forma, né? Exato. Então, se a gente tem uma história familiar, o pai teve câncer, a irmã teve um câncer, não vou esperar 5 anos. É um raciocínio lógico. Apesar da literatura médica dizer que é um tempo seguro, no dia a dia, na prática médica, a gente, com a nossa experiência somada à literatura médica, acaba antecipando mais a realização de uma nova colonoscopia. É verdade. Então, fez ainda a colonoscopia, daqui a 1 ano, 2 anos, pelo menos, no mínimo, né? 2 anos já faz novamente, porque isso, dependendo, os pais, algum parente, né, mais próximo, pai, mãe, teve, então é bom não correr o risco, né? Exato, a gente chama de sinais de alarme, né? Qualquer sinal de alarme a gente antecipa. Vinha bem, eu vou esperar 5 anos. Ah, mas eu tive um sangramento. Não, vou esperar 5 anos, porque o doutor Edgardo disse que esperar 5 anos. Não, volta que a gente vai antecipar. É verdade. Pólipos e nódulos, é a mesma coisa? Não. Os pólipos são projeções, ou seja, elevações da mucosa, né, no intestino. Então, pode ser no esôfago, no estômago, no duodeno, no intestino grosso. São elevações da mucosa. Já os nódulos, eles são algo sólidos, né? Então, eles se apresentam mais como os tumores propriamente ditos, né? O pólipo, ele pode transformar-se em tumor.
Certo. E alguns pólipos 100% vão evoluir para tumor, sim. Os adenomas vão sempre, por exemplo, são benignos, mas no futuro vão se transformar no câncer do intestino. E a gente costuma dizer no meio médico, todo câncer já teve 1 milímetro. Todo câncer hoje de 5 centímetros, 6 centímetros já teve 1 milímetro. Então, por que a gente não conseguiu flagrar ele com 1 milímetro? E também o pólipo, ele também pode virar um nódulo, né? Com certeza, ele pode ir endurecendo e evoluir para um Maligno ou câncer. benigno? Depende, né? Exato, Do tamanho. Dependendo do tempo da evolução, ele vai crescendo num determinado volume e formar um nódulo mesmo. Eles crescem muito rápido ou eles são mais lentos? Não, existem vários tipos de pólipos, na verdade, né? Existem os que têm displasia, o que não tem displasia, que seria uma lesão pré-maligna. Existe de baixo grau e alto grau. Alto grau ele é mais rápido, Certo. né, em virar um câncer. Mas em média aí, vamos colocar um geralzão assim, em torno de 5 a 6 anos, para ele se transformar um pólipo de 5 milímetros, 1 centímetro em um câncer. Maravilha. Doutor, fica comigo aqui só um minutinho joia. que eu vou dar só um recado para você que está em casa. Olha, deixa eu falar do look que eu estou usando